Eu sou José Roberto Abramo e estou aqui no meu canal, no programa Pontuando. Hoje nós vamos falar de relações jurídicas que aconteceram durante a pandemia e você sabe que hoje tudo está por comando remoto. Inclusive, nós estamos aqui numa entrevista num comando remoto, né? E eu trouxe aqui um especialista, uma pessoa que, além da amizade que nos devota, é uma pessoa que é um advogado muito conhecido na cidade, influente, já foi do nosso PROCON aqui, inclusive o PROCON da Câmara, e uma pessoa que vive dando assistência jurídica nesses momentos. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos especificamente. Trouxe aqui, para me ajudar a coadjuvar aqui, um grande amigo também, o Wilson Cirino, um cara versado em vários assuntos. Vamos arguir 3 assuntos em princípio, né? E depois a gente vai fazer mais programas desse aí com o Nilson, porque o Nilson é realmente um cara que entende tudo de defesa do consumidor. Tudo bom, Nilson? Tudo bem, Zé? É um prazer receber você aqui no canal do programa Pontuando. Para mim que é uma felicidade, Zé, estar participando e principalmente aí na companhia do Cirilo. É um prazer estar com vocês aqui e realmente a nossa discussão hoje, ela falando sobre a questão de locação individual e locação comercial, a questão dos planos de saúde e a questão das escolas. Eu acredito que esses temas estejam assim preocupando os pais e outras pessoas na cidade. Então, o debate e as informações, elas serão essenciais no sentido de esclarecer as pessoas. Parabéns pelo tema e obrigado pelo convite. O primeiro assunto vai ser sobre questão de locações residenciais e comerciais. O doutor Nilson, eu gostaria de saber quais são as mudanças efetivas em termos de beneficiar as pessoas que hoje pagam aluguel e proteger o dono do imóvel que ocorreram nesse período de pandemia. A informação é muito importante porque muita gente fala na questão do despejo. O que houve de alteração na lei do inquilinato nesse período e a questão do despejo? Como é que isso está vigente atualmente? Perfeito, Cirilo. Muito boa pergunta. De fato, né, houve uma alteração com relação ao despejo. Então, quer dizer, até dia 30 de outubro agora, nenhum locatário, seja de imóvel comercial ou imóvel residencial, poderá ser despejado. Então, nesse caso, as ações de despejo ficaram como se fosse suspensa. No caso do aluguel, a questão já funciona diferente. Alguns entendem que o aluguel não deveria ser cobrado nesse período. E isso aí é uma questão que envolve uma negociação entre locador e locatário. Então, pela minha experiência que eu já tive no PROCON lá, os locadores, sempre em período de crise, e esse é excepcional, eles negociavam com o inquilino no sentido de reduzir o valor do aluguel. Cada locatário deve sentar com o seu locador e negociar uma redução do aluguel. Vários casos já aconteceram aqui na cidade e de resto no país. Tem alguns casos até que o proprietário suspendeu o pagamento do aluguel, o inquilino está pagando só as despesas de água, energia elétrica e condomínio. E o aluguel está suspenso por um período até o final do ano. O Nilson, nesse caso aí de suspensão de aluguel, da sua redução e tal, é feito adendo em contrato ou isso aí é por liberalidade e acordo de cavalheiros? Como é que está funcionando isso aí? Ele pode ser feito um acordo de cavalheiros e pode também ser feito através de um documento, documentar isso. A orientação correta é documentar esse tipo de transação, de modo que depois o inquilino não possa ser cobrado desse valor. Retroativamente. Me parece que as leis que foram criadas de exceção em termos jurídicos aí, elas vão até dia 30 de outubro, é isso mesmo? Isso. A maioria da suspensão de algumas normas, como do Código de Defesa do Consumidor, da locação, vão até dia 30 de outubro deste ano. Pode ser que possa haver uma prorrogação, mas por hora ainda não se falou nisso. O doutor Nilson, e a questão da locação comercial? Qual a orientação que o senhor falaria?
No caso da locação comercial, ou não residencial, como é comumente chamado, a regra do despejo ela permanece. Nenhum locatário de imóvel comercial pode ser despejado até 30 de outubro. Então, as ações de despejo estão suspensas. No caso da negociação do aluguel, ela funciona de uma seguinte forma. O locatário ele deve procurar o seu locador ou a imobiliária que esteja administrando esse imóvel e negociar a redução do aluguel. Não existe na legislação uma determinação do quanto deve ser essa redução. Isso aí é uma negociação entre as partes e os proprietários estão sensíveis com essa situação. É melhor reduzir o valor do aluguel ou até suspender o pagamento do aluguel por um determinado período do que perder o locatário, perder a renda, né, daquele imóvel que está alocado. Perfeito. Bom, então agora eu gostaria de falar sobre a questão das escolas, né? As escolas têm a questão de mensalidade e é determinado pela lei que é devido, né? Por quê? Porque é uma prestação de serviço a custas e existe a promessa futura de se repor às aulas e também existem alguns comandos EAD, quer dizer, ensino à distância, embora isso não seja assim, uma coisa que possa pegar toda a sociedade. No caso da escola privada, que é um contrato anual, né, onde o vencimento da prestação seria cobrado do indivíduo por contrato, e o próprio contrato prevê que no caso de haver uma paralisação, que teria que ser reposta essa aula ou outras coisas equivalentes para chegar ao ensino. Fala um pouquinho sobre isso aí, e mais ou menos até que prazo, se isso também está dentro do prazo do dia 20, diz aí para nós. Isso é uma questão bastante complexa, Zé. Uhum. É que o Ministério Público até de Minas Gerais, através do promotor de defesa do consumidor Juiz de Fora, chegou até a promover uma ação requerendo ao Judiciário a redução da mensalidade escolar de todas as escolas em 30%. Não existe na lei ou em alguma norma um percentual de 30% seria o razoável. Em alguns casos pode ser que seja até mais, porque, por exemplo, tem escolas que não conseguiram se adaptar para poder fornecer o serviço online, né? Via EAD. Então, nesse caso aí, essas escolas não poderiam nem cobrar mensalidade. Então, o desconto teria que ser até maior. Há a questão das escolas que estão com problema de folha de pagamento, mas, como nós sabemos também, houve a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho temporário, com a complementação do governo federal desses valores. Então, a escola tem meios de se manter, de cumprir, né, com seus compromissos e também tem que, em contrapartida, ofertar alguma coisa para os pais de alunos ou para os alunos, no sentido de reduzir o valor da mensalidade escolar, de forma que muitos alunos também que estão com dificuldade, muitos pais de alunos também que perderam o emprego, estão com dificuldade de pagar, possam cumprir com esse compromisso, né, mantendo alguns serviços funcionando, que, por exemplo, o ensino à distância, ele não permite que o aluno interaja mais com o professor, interaja mais com a disciplina, embora seja uma nova modalidade, isso veio para ficar e certamente vai ser aprimorado. Mas, nesse momento específico, tem muitos alunos que não têm equipamento em casa para poder ter acesso a esse serviço, às vezes não tem internet, ou a internet é muito ruim quando tem. Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, as escolas têm que reduzir o valor da mensalidade em consideração a isso. Em alguns casos, alguns alunos estão até numa situação que a gente pode chamar de mais vulneráveis ainda. Então, esse teria que ter até uma ajuda maior, um desconto maior na mensalidade, de forma que os pais ou os próprios alunos pudessem pagar e garantir que, quando
voltar à normalidade, volte também a pagar o valor correto. No caso da reposição do conteúdo, porque tem o lado jurídico, né, do pagamento, a redução de valores que você acabou de fazer, colocou muito propriamente, mas tem também a reposição da aula, né? Porque senão o camarada perde o ano e o conteúdo. Como é que fica isso aí? Como é que a lei prevê isso aí? Isso. A lei prevê que essa reposição seja feita gradual. Então, de forma que a escola é obrigada a fazer a reposição. Isso aí é uma questão que depois vai ser discutida lá com o Conselho de Pais e Alunos, no sentido de fazer a reposição dessas aulas que não foram possíveis através do ensino à distância. Agora, aquele conteúdo que foi trabalhado, foi tratado no ensino à distância, como tem muitas escolas que colocaram isso à disposição dos alunos, isso aí não precisa de ser reposto. É considerado como disciplina dada, como conteúdo dado e apreendido. Então, nesse caso aí, não terá aquelas escolas que conseguiram, através do ensino à distância, cumprir o calendário escolar, eles não têm que repor. Aquelas que não conseguiram, sim, terão que fazer um escalonamento de reposição dessas aulas, de modo que o aluno não perca o ano letivo. Talvez seja até redundância, mas assim como a questão da locação de imóveis, a questão das escolas, elas partem para um pressuposto que é melhor uma boa negociação do que abrir um litígio. É isso mesmo, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. O litígio, ele vamos dizer assim, uma situação de risco. Não se sabe qual a decisão que sairá. E também não sabe quando isso realmente vai sair. Então, quer dizer, aguardar uma decisão judicial, ainda que seja liminar, que é provisória, pode ser modificada. Então, quer dizer, o custo, às vezes, para a escola, né, e o custo aumentaria, né, com advogados, mesmo que o sindicato das escolas particulares esteja por trás, dando todo apoio a essas escolas, ela vai ter um custo desse litígio. Eu acho que a gente poderia passar, então, para os planos de saúde, né? Como é que a legislação mexeu aí com o plano de saúde? Como é que é a questão das mensalidades? Pode haver reajuste? Eu queria passar a palavra para o Cirilo para ele complementar essa pergunta aí e para a gente poder fazer o fechamento do programa em cima do final aí do direito do consumidor e os planos de saúde e o direito também das concessionárias, né, das operadoras. Diz aí, Cirilo, o que você acha que podia implementar? Abramo, eu só acrescentaria o que você colocou, a questão do teste de Covid, porque o teste em laboratório ele é um pouco caro. E gostaria de perguntar ao doutor Nilson que há uma obrigatoriedade de cobertura através dos planos de saúde da realização desse teste, caso haja a suspeita de contágio de um cliente de um plano de saúde. Tá. Sem dúvida, Cirilo. Começando respondendo a sua questão, num primeiro momento, os planos de saúde conseguiram a liminar na justiça brasileira, desobrigando-os a prestar esse tipo de serviço, de fazer o teste da Covid. Posteriormente, veio uma regulamentação, né, foi cassada a liminar e veio uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde, determinando que os planos de saúde têm que dar cobertura aos testes de Covid daquelas pessoas que estejam com suspeita de contaminação. E no caso dos reajustes, que foi colocado pelo Zé Roberto, a norma, né, ela não interferiu com essa questão do reajuste diretamente. Então, a gente tem hoje reajuste de plano de saúde por data de aniversário do plano, né, um reajuste anual, que é baseado numa inflação, e nós temos o reajuste por faixa etária, que é aquele quando a pessoa atinge uma determinada idade, entrou naquela faixa etária, tem um reajuste. Esse reajuste pode ser até os 59 anos. Depois disso, não pode ter mais reajuste nos planos de saúde regulamentados pela nova lei. No caso aí, há também a possibilidade, e tem acontecido isso até não vou dizer ingerência, mas uma sugestão da agência
Nacional de Saúde, no sentido de que os reajustes não sejam acima do limite da inflação. E a inflação, nesse período, em razão da baixa atividade econômica, ela também caiu muito, e esse reajuste seria regular através da inflação. Mas esse reajuste, por exemplo, eu tenho um exemplo meu, pessoal, de que esse reajuste ele foi acima da inflação de 12 meses, julho a julho. E isso é pertinente fazer algum questionamento jurídico disso aí? Porque tem alguma lei que regulamenta que dá um limite para de ultrapassar, por exemplo, a inflação? Tem sim. O plano de saúde, para poder dar um reajuste acima do teto da inflação, ele teria que fazer seria o chamado reajuste técnico. Ele teria que comprovar que, de fato, ocorreu um desequilíbrio econômico financeiro no contrato, na carteira de clientes e, portanto, justificaria esse reajuste. Mas ele não pode ser automático e muito menos imposto ao consumidor, o usuário do plano. Então, neste caso aí, se o reajuste atingir um limite além daquele da inflação ou além daquele que a ANS divulgou, ele está ilegal e, portanto, cabe ao consumidor pleitear uma medida judicial ou até extrajudicial no sentido de resolver a questão. Procurando os órgãos de defesa do consumidor. Ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, a própria Agência Nacional de Saúde, que vão tomar uma providência. E, no último caso, se não tiver jeito, o consumidor pode recorrer ao judiciário. Bacana. O Cirilo e Nilson, eu acho que o programa está chegando ao fim, se vocês concordam, e a gente vai finalizar aqui e vamos prometer ao público aqui do meu canal, aqui desse programa Pontuando, que nós vamos voltar com o Nilson aqui com outros assuntos, não necessariamente ligados à pandemia, mas sempre ligados a direito do consumidor, porque essa é a especialidade do nosso convidado aqui hoje. E ele não vai fazer só esse vídeo conosco, não. Para as semanas vindouras aí, nós vamos preparar mais um. E o Cirilo, se me der o prazer de estar presente, será sempre convidado. Tudo bem, Cirilo? Abraão, eu agradeço o convite, agradeço ao Dr. Nilson pelas informações, porque realmente, durante todo esse período, a gente observa que as pessoas talvez não tenham acesso à informação na área jurídica, né? E do direito do consumidor. As informações passadas, elas são esclarecedoras e também parte de uma pessoa que conhece bem o assunto. Parabéns pelo tema, parabéns ao Dr. Nilson e parabéns ao programa pela condução de um tema de interesse coletivo. Obrigado pelo convite e a gente está à disposição, a gente sempre participará. Sim, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado até pelas sugestões. Ô Nilson, então eu agradeço a sua presença aqui, tá? Vou deixar você fazer um agradecimento final aí ao nosso público que está te ouvindo. Zé, eu queria agradecer essa oportunidade, porque eu gosto muito do direito do consumidor e gosto muito de colaborar com as pessoas, ajudar as pessoas, e eu tenho recebido assim, muitos questionamentos como esse que nós trabalhamos aqui agora, de pessoas nas minhas redes sociais, elas procuram, perguntam, querem saber alguma coisa, até porque os órgãos de defesa do consumidor da cidade estão fechados, não estão atendendo o público pessoalmente, então as pessoas estão com dificuldade realmente de obter algumas informações, e muitas vezes, como aconteceu aqui agora, a pessoa quer só informação, ela não quer uma solução para o problema dela de imediato. Ela quer só uma orientação no sentido dela tomar uma decisão. Então, foi muito importante esse vídeo e estou à disposição sua, do Cirilo, para que a gente possa trabalhar mais conteúdos, né, principalmente os voltados aos direitos mesmo do consumidor, que estão previstos no Código, como compras, né, contratos. A gente está sempre à disposição para vocês. Um abraço a todos e muito obrigado. As relações jurídicas, elas são importantes para que você tenha mais conhecimento a respeito das coisas que interessam diretamente a sua vida. E, se você gostar desse vídeo, passe esse vídeo para frente. Muito obrigado pela sua assistência, pela sua paciência, pela sua cooperação. E até o próximo Pontuando, que pode estar com a presença magnânima aí do nosso amigo Nilson e coadjuvado aqui pelo Cirilo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.